Após a destruição dos androides 17 e 18, a humanidade começou um lento, porém constante processo de reconstrução. Quando boa parte da tecnologia já havia sido recuperada, junto dos demais costumes sociais e políticos, empresas começaram a se aproveitar dos momentos difíceis para aumentar sua influência, chegando a ter boa parte da população como seus empregados e exercendo muito mais influência no controle mundial do que o próprio governo. Uma delas, conhecida como Equinox Corporation, começou o desenvolvimento de novos androides para auxiliar na reconstrução do planeta, usando como base os antigos projetos da Red Ribbon, mesmo que indo contra a opinião popular. Mesmo se mostrando efetivos, em poucos anos, as novas máquinas acabaram iniciando um motim violento nas cidades onde operavam. Com isso, grupos de caçadores foram formados para, por fim, derrubar a Equinox Corporation e eliminar de uma vez toda a ameaça androide. Este evento ficou conhecido como o Grande Expurgo. Trunks, outrora venerado como salvador da humanidade, agora se encontrava distante de todos aqueles que um dia protegeu. Com o tempo, as pessoas apenas julgaram que sua ajuda não era mais necessária, algo que apenas foi reforçado quando Bulma faleceu por causas naturais e a Corporação Cápsula foi adquirida por um grupo que transformou a antiga empresa de tecnologia em uma instituição paramilitar, especializada em caçar os androides que ainda estavam soltos pelo mundo. O nome do Saiyajin foi apenas esquecido. Mesmo depois de tudo que fez, ele não se sentia frustrado por não ser lembrado como herói, mas sim porque todo o resto do planeta apenas parecia ter esquecido dos bons valores que quase foram perdidos em sua extinção, que até então havia sido interrompida, focando mais em guerrear entre si do que continuar sua reconstrução. Trunks fazia de tudo para acreditar que sua jornada não havia sido em vão, que, apesar de tudo, a humanidade voltaria a andar nos trilhos e tudo se resolveria. Mas através das janelas de sua casa decadente, repleta de cicatrizes de suas batalhas já cravadas no passado, mas que ainda pareciam tão próximas considerando o período depois dos androides, o destino parecia claro. A humanidade iria se destruir por conta própria. O tempo também não havia sido generoso com seu corpo. A mescla de várias batalhas e descaso consigo mesmo faziam muitas vezes ser visto como uma mera sombra do guerreiro imponente e esperançoso que um dia já foi. Quem fala? Acordado e sóbrio? Isso é novo pra mim. É só você, Makashi. O que foi? Olha, eu sei que você não tem um estado em atividade, já tem muito tempo e... eu não te julgo por se isolar dessa forma. Mas é algo urgente, a corporação precisa de você, as pessoas precisam de você. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas não confiam mais em mim, não confiam pra nada. A cada dia eles pensam mais que eu não passo de um eremita louco. E sinceramente, acho que eles estão certos. Se tiver algum androide à solta, eu sei que vocês vão conseguir lidar com isso. Eu não entreguei a corporação da minha mãe em suas mãos à toa. Trunks, não é um simples androide, é algo pior. Confia em mim. Como você sempre confiou e acredita quando eu digo que não é algo que podemos resolver apenas mandando soldados. Eu sei que você não tem interesse em recompensas, mas a situação é tão séria que eu estou disposto a lhe dar uma boa quantia por esse trabalho. Ninguém aqui dentro é mais qualificado que você. Eu espero que esteja sendo sincero. Não quero desculpinhas pra aumentar meu ego.
Estarei aí em breve. Tempos difíceis, senhor. Eu sou um amigo do Makashi e eu fui convidado para um trabalho. Eu fui informada. Eu sou o Vomi. Trunks, O seu tipo de trabalho se tornou algo bem comum. Sabia disso? Eu diria que... isso não é questão de coragem ou dinheiro. Simplesmente não posso deixar que outro androide faça esse planeta se tornar um inferno mais uma vez. Altruísmo, Sr. Trunks. Não se vê muito disso nos dias de hoje. Se me permite dizer, acho que tem valido mais a pena cuidar apenas dos seus próprios interesses. Eu sei que parece besteira, mas você não entenderia. Nem um pouquinho. Eu não senti que nenhum vindo dela. Ela é uma androide, não é? Olha, Trunks, mas você presta atenção em tudo. Por que você tem uma androide aqui dentro? Ela não sabe que é uma androide. Quando você entregou a corporação nas minhas mãos, mandei soldados encontrarem todo e qualquer laboratório restante do Dr. Gero. Em um desses, estava ela, presa em um tanque de criogenia. Aparentemente, ela era a esposa daquele louco e acabou a transformando numa androide quando começou seus planos de dominação mundial. Sendo sincero, eu pensei em destruir ela ali mesmo, mas ela estava sem memória. Sequer sabia sobre o que havia acontecido com o planeta. Acabei ficando com pena e a adotei como minha assistente. Ela tem muitos talentos úteis para a nossa causa. Foi essa mentalidade que fez com que os androides se multiplicassem e quase acabassem conosco de novo. Há uma semana, perdemos contato com uma das nossas bases de operação localizada no norte. Mais tarde, descobrimos que se tratou de um ataque feito por apenas um androide. Mas seu pessoal não tem armamento mais que o suficiente para lidar com um androide ordinário? Não era um androide comum, era um modelo diferente de tudo que já vimos ou que estava sendo fabricado antes do expurgo. Nossas armas não foram suficientes e ele possui um arsenal interno mesclado a habilidades que, de acordo com a perícia, não demorou sequer 30 segundos para que ele limpasse aquele lugar. Além das soldados e cientistas, ele levou consigo algumas cápsulas contendo corpos de androides que estavam ainda sob estudo. Ao que tudo indica, ele chegou até essa cidade. Este é o androide. Você ainda está vivo. Sinceramente, eu queria ter que despertar eles, mas vejo que não tenho escolha. Naquele momento, o androide fugitivo retirou uma espécie de pequeno drone de um de seus bolsos e o deixou fazer seu trabalho. Fios metálicos saíram de seu interior e se conectaram aos 3 containers, liberando o que pareciam ser dados, antes de finalmente recolher seus instrumentos e deixar que as portas se abrissem. Uma por uma, elas liberaram os seres que estavam contidos ali. O Android 13, o Android 16 e o Android 19. No entanto, todos eles estavam diferentes. Seus corpos haviam sido modificados ao novo estado, assim como toda a sua composição. Eram os mesmos seres de antes, porém aprimorados. O Android 17 olhou para o 13 e o 19 com certo desdém, mas em relação ao 16, ele foi bem mais amigável, chegando até mesmo a sorrir. Não demorou e ele começou a falar com seus novos companheiros. Bem-vindos de volta à realidade. Vocês já devem me conhecer devido ao que o drone injetou em suas mentes. Não pouparei apresentações. Eu passei pelo mesmo processo de mudança que todos vocês. Então não se preocupem. Irão se acostumar mais rápido do que pensam. Mas claro, não os despertei à toa. Preciso que me ajudem. Este homem do cartaz? Trunks. Dois de vocês devem o conhecer. Ele ainda está vivo e vai nos atrapalhar no nosso plano de destruição. Acham que conseguem o manter ocupado? Pelo menos ainda conseguiram uma coisa.
Aqueles super-androides, recém-renascidos, não hesitaram em obedecer aquele que estava diante deles, pois em suas mentes foi injetada a informação de que 17 era o seu líder e deveriam fazer de tudo para seguir suas ordens sem nenhum tipo de questionamento. Agora, se espalhando pela cidade, o trio composto por 13, 16 e 19 começaram a procurar por Trunks, que naquele momento também estava à procura de um androide. O Saiyajin apenas não esperava que haveria mais de um inimigo em sua nova missão. Pelas opressivas e industriais ruas de Neon, Trunks andava em meio à multidão como se fosse apenas um civil comum. Ninguém o reconhecia, ninguém mais o lembrava como aquele que um dia livrou a humanidade dos androides. O Saiyajin definitivamente não gostava de ser o centro das atenções, muito menos queria ser venerado de alguma forma. No entanto, no fundo de seu ser, ele sabia que aquele esquecimento também significou a perda daquilo que fez a humanidade se unir no passado e se reconstruir. Tudo o que aconteceu no passado parecia não ter levado os humanos a nenhuma lição. Na verdade, todos pareciam piores do que nunca, pois em cada ponto que o Saiyajin olhava, havia algum tipo de depravação acontecendo. Essas que ele sequer possuía algum tipo de ânimo para impedir. Preferia que aqueles pecados fossem embora gradualmente, assim como a chuva. No entanto, em meio à multidão, algo chamou a atenção de Trunks e o fez até mesmo esfregar os olhos em descrença. Acima de uma lanchonete se encontrava o Android 19. O mesmo que ele soube da eliminação quando visitou outra linha do tempo há anos atrás, mas ele parecia um pouco diferente do que se lembrava. Antes que pudesse realizar outro movimento sequer, aquele ser começou a bombardear a multidão com várias rajadas de ki, o que gerou pânico imediato, junto da destruição e mortes que Trunks não conseguiu evitar devido ao quão repentino foi tudo aquilo. Ainda assim, o Saiyajin não deixaria aquilo passar impune. Ele começou a desviar das rajadas de ki em alta velocidade, e assim que chegou perto do Super Android, ele também desviou dos golpes físicos. Mas assim que executaria o golpe fatal na cabeça daquele ser, acabou errando. O Super 19 saltou para trás e começou a sugar a energia de uma boa parte das pessoas que estavam naquela região. Apenas não conseguiu sugar o suficiente para os matar, pois Trunks foi rápido e conseguiu impedir aquilo. No entanto, como resultado, ele recebeu uma massiva rajada de ki que o jogou para longe. Trunks não parou, se levantou como se não sentisse dor alguma e saltou na direção do Super Android. Quando este estava prestes a usar suas duas mãos para agarrar o Saiyajin pelo pescoço, os papéis se inverteram, já que o filho do príncipe Vegeta simplesmente agarrou os braços do Super 19 e os arrancou com extrema facilidade. O que se seguiu depois foi a eliminação de mais um câncer. Ao fim daquela luta, Trunks pousou no chão, em meio ao rastro de destruição massivo que o Super Android causou. No entanto, não demorou e o Saiyajin acabou caindo de joelhos com uma respiração ofegante. Ele fez bem em ter eliminado o Super 19 o mais rápido possível, pois aquela habilidade de sugar a energia de todos os seres em volta certamente teria o matado caso hesitasse por mais alguns segundos. Ainda demoraria um pouco para que ele recuperasse suas forças, mas decidiu sair daquela região o mais rápido possível, já que ele ouvia ao longe as pessoas o xingando e gritando palavras de ódio devido a toda aquela destruição. Não importa. Meu cérebro continua me fazendo acreditar que eu realmente gosto de fazer isso. Mas será que isso é um reflexo de tudo que já fiz, mas não consigo me lembrar? Tudo que posso descrever são atos de pura violência. Tudo até chegar à minha morte. Então meus pecados realmente me condenaram a ser refém de uma raiva artificial. Que fim patético para alguém como eu. Trunks continuava sua busca incansável pelo Super 17. Estando movido por memórias terríveis, uma única coisa passava pela sua cabeça: o destruir novamente e evitar que ele destrua o seu mundo mais uma vez. No entanto, conforme recuperava sua energia, a sua razão também parecia voltar a si. A um nível que aos poucos ele começou a parar em cima de um prédio e refletir sobre toda a situação. Ele saiu tão apressadamente do prédio de Makashi que nem mesmo o questionou sobre algumas coisas. Afinal, por que Makashi continuava estudando o corpo de androides mesmo depois das ordens de destruir qualquer resquício daquelas máquinas? Como ainda havia material suficiente para que pudessem fazer um novo Android 17? A única coisa que poderia realizar tal feito era a Equinox Corporation,
Mas esta havia sido destruída, e tudo o que era espalhado era que toda a sua tecnologia havia sido perdida. Antes que pudesse continuar se questionando, algo surgiu em meio ao céu que pouco em pouco se tornava menos chuvoso e começou a cair na direção do Saiyajin como se fosse um meteoro. Trunks percebeu aquilo a tempo e conseguiu desviar antes que pudesse ser atingido. Ao olhar para trás, viu que seu agressor se tratava do Android 13, mais específico, a sua forma Super. Trunks lembrava muito bem daquele inimigo, pois o havia enfrentado em sua estadia em outra linha do tempo há vários anos atrás. Mesmo que não baixasse a guarda, estava confiante de que poderia vencer aquilo sem maiores problemas, mesmo que ainda houvesse a possibilidade daquele ser um modelo aprimorado. A luta se iniciou a todo vapor. Trunks definitivamente não hesitou em nenhum momento enquanto atacava seu inimigo. Ele lembrava muito bem daquele estilo selvagem de combate que ele possuía e tudo seguia inalterado, o que apenas facilitou o trabalho do Saiyajin continuar em uma posição superior. Diferente do Super 19, aquele monstro não teve a chance de exibir seus poderes, pois logo foi derrotado e destruído numa explosão massiva, enquanto seu sangue e pedaços de seus componentes eletrônicos caíam no chão como se fosse chuva. A luz daquela explosão pôde ser vista ao longe, o que por um lado fez muitos civis entrarem em pânico e se esconderem em suas casas, pelo menos ao que diziam os mais velhos, visto que os mais jovens não se importaram tanto, com exceção daqueles que haviam sido ordenados por seus parentes a procurarem abrigo. Saindo em meio à fumaça, Trunks continuou sua jornada, praticamente consumido por memórias ruins e movido pela impulsividade, algo que nunca teria acontecido há anos atrás. Ao longe, ele foi capaz de ver o Super 17 andando tranquilamente pelas ruas, como se nada estivesse acontecendo. No entanto, assim que tentou avançar direto naquele ser, ouviu o som do que parecia ser um foguete e, logo mais, sentiu uma forte pancada na cabeça, o que o fez perder a consciência. Olá, Trunks. Já faz muito tempo. Até você voltou. Mas que coisa. Isso não era algo planejado, mas decidi abraçar essa nova chance de vida que me foi entregue. Não se acostume com isso. Se é um androide, você está fadado a morrer pelas minhas mãos. Não é de costume conceder o último pedido daquele que está prestes a morrer antes de realizar o ato. Se vamos seguir a tradição, peço apenas que me escute por alguns momentos. Desembucha. Será melhor para todos nesse planeta que você não interfira no que está prestes a acontecer. Não deixe que as ações dos outros androides ou o que o 17 acaba de fazer nuble sua mente com ódio. Eu garanto que muito em breve, humanos e máquinas poderão coexistir. Você é um tolo. Claramente não sabe o que aconteceu há anos atrás. A Equinox tinha esse mesmo ideal, mas no fim, androides continuam sendo androides, e quase nos levaram à extinção uma segunda vez. Você diz isso pois não sabe o que nos fez renascer. Esse foi apenas o primeiro passo, pois em breve, não será possível diferenciar um androide de um humano. O câncer que foi cravado em nossas mentes será arrancado, mas precisamos de tempo. E você não pode acabar com essa oportunidade. Eu não confio no que diz, 16. Os androides são uma criação do mais puro mal e deveriam ser eliminados por completo. Absolutamente ninguém deve ter o poder de criar esse tipo de coisa. São mesmo tempos sombrios. O homem que mais trazia esperança para esse mundo agora se encontra em um estado de pura desilusão. Mas quem sou eu para julgar alguém que presenciou tanto sofrimento diante de seus olhos? Que seja. Eu não vou mais debater isso com você. Mas também não posso deixar que acabe comigo aqui. Vou apenas sair do seu caminho e deixar que você se resolva com o 17. Talvez ele possa mudar sua visão. Mas por que diabos tinham soldados da corporação do lado de fora desse prédio? Pela posição em que estavam, deveriam estar em patrulha. Mas o que há aqui dentro para ser protegido? Ah, Trunks. Eu estava esperando você. Você deve estar maluco para acabar comigo de novo, não é? Se esse é o caso, venha para o terraço. Vamos conversar um pouco antes da nossa inevitável luta. Parece cansado. A idade já o prejudicou. Me poupe desses comentários, 17. Isso acaba agora. Sabe, Trunks, esse prédio abaixo de nós esconde alguns segredos.
coisas que foram ocultadas especialmente de você. Arrisco dizer que seus amigos estão no outro mundo há muitos anos, mas esse não é o ponto que quero chegar. Você viu a bagunça que eu fiz lá embaixo, certo? Pode pensar que eu fiz isso por pura diversão, mas não estaria 100% errado. Mas e se essa diversão não passar de um delírio? Por acaso você tá tentando amenizar ou justificar as atrocidades que você fez? Seu demônio! Não exatamente. Não sei se sabe disso ou se apenas finge não ser verdade. Mas todos os androides são programados com um objetivo de destruição. Unido a isso, vem o intensificador. Sentimentos artificiais de ódio e desprezo pelos mais fracos. E tem que concordar que não há melhor motivador que a raiva. Mas, e se houver uma forma de destruir esse código? Deixar que nossas personalidades se moldem de acordo com as nossas próprias escolhas? Falando de um verdadeiro livre-arbítrio, Trunks. Eu não sei se confio no que diz. Que eu saiba, você era um ladrão antes de se tornar um androide. Quem sabe você realmente goste de propagar o caos. Pense o que quiser. No fim, você não é diferente das mesmas pessoas que você salvou. E assim que viram que estavam seguras, voltaram a agir como animais que são incapazes de não julgar os outros pelo seu passado. A verdade é que tudo já está pronto para o meu plano. E se tudo correr bem, em breve, eu, minha irmã e os 16 estaremos totalmente livres para fazer o que quisermos, sem nenhum resquício da influência do maldito Gero. Caso me derrote, o que acho improvável, você ainda terá uma chance de impedir as coisas. Prepare-se. Use o que ainda te resta, velho. Sinceramente, eu não queria que você tivesse que ver isso, mas eu o subestimei. Makashi, o que significa isso? Fique calmo, eu serei breve. Mesmo sem perceber, a Equinox tornou a humanidade dependente de suas tecnologias, em especial os androides serviçais. Tudo levou a crermos que em pouco tempo as pessoas iriam ocultar o passado de suas mentes e, ao invés de evoluir com os erros, iriam regredir e começar uma guerra que causaria o fim definitivo. A solução
mesmo que não fosse das melhores, era fazer a humanidade voltar aos trilhos e dando de volta as tecnologias que perderam e que os fizeram esquecer do que aconteceu há anos atrás. No entanto, esses novos androides agiriam como a polícia do mundo, evitando que mais caos acontecesse. Seriam como deuses ex machina. Pouco antes da Equinox falir completamente, mesmo sem o seu consentimento, compramos toda a Equinox e espalhamos mentira, informando a todos que tudo o que era dele já havia sido destruído. Mas secretamente havíamos começado o projeto dos Super Androides. Eles teriam como base os originais, mas seriam muito mais poderosos e controláveis. Como não havia material suficiente com a Equinox, usamos os projetos originais da Buma para criar uma nova máquina que pudesse acessar outras linhas do tempo e recolher o material que faltava. Mas tudo isso veio com uma consequência, pois os drones trouxeram junto a programação original do Dr. Gero, que começou a infectar a mente das máquinas como um vírus, ao ponto que não podíamos controlar. Isso foi tão intenso que chegou até mesmo a afetar equipamentos como o gerador de portais, o que tornou instável. Minha intenção era que você eliminasse o Super 17, já que ele planejava restaurar Android 18 e junto dela conseguir autonomia, impedindo que fosse controlado por nós. Warning. Core overheating. Nuclear meltdown imminent. O Super 17 percebeu que não havia material suficiente aqui para que ele pudesse fazer sua irmã renascer. Então ele já configurou um dos drones para recolher o resto do material para tal feito. Mas como eu disse, esses portais estão instáveis. Infelizmente, se esse drone não atravessar o portal, a máquina perderá o controle e esse será o nosso fim. Mas caso atravesse, ainda teremos uma chance de fazer a humanidade progredir. Você entende, Trunks? Você salvou a humanidade. Seria terrível ver ela decair e morrer. Nós apenas precisamos de tempo para eliminar esse vírus e em breve os Super Androides farão com que nós voltemos a uma era de pura prosperidade. Você apenas precisa deixar isso acontecer. Você é a nossa última esperança. Se você morrer, não vai mais ter guerreiros para defender a Terra. Dentro de poucos anos, provavelmente você será o único guerreiro capaz de derrotar esses androides. Tá bem, eu permito. Só que eu não disse o que vai acontecer depois. Eu não sei se o que eu fiz foi certo ou errado. Eu acho que eu nunca vou saber, mas eu fiz. E eu acho que eu deveria ser grato por isso.